Tudo bem? Olha, se para fazer o desenvolvimento de sistemas, normalmente a gente gosta de usar Linux ou Mac, a verdade é que a grande maioria das pessoas utiliza o Windows como a sua máquina principal. E a partir daí, a pergunta é, eu posso usar a máquina Windows que eu tenho como uma máquina de desenvolvimento para Ruby on Rails ou qualquer outra tecnologia que tenha aí de desenvolvimento? Olha, a resposta é que para a maioria das perguntas, sim. E até vou te ser um pouco mais direto. Tirando o desenvolvimento direto para sistemas Mac OS, você consegue fazer tudo no Windows. E uma boa parte daquilo que roda no Mac OS pode ser feito a partir do Windows. Existem algumas alternativas para o desenvolvimento de Ruby on Rails no Windows, mas recentemente tem uma alternativa que é fantástica, que é a utilização de Linux dentro do Windows. Tem uma funcionalidade chamada WSL, Windows Subsystem for Linux. É uma ferramenta que permite para você instalar versões de Linux dentro do Windows e rodar concorrentemente. Ou seja, o Windows é sua máquina principal, mas embaixo dele roda um Linux. E é essa alternativa que a gente vai usar para o desenvolvimento de Rails, ok? Existem outras formas, mas acho que essa aqui é a mais interessante porque é a que mais se parece com um ambiente produtivo. Você faz o seu desenvolvimento todo numa máquina Ubuntu, por exemplo, mas dentro do seu Windows, sem abrir mão de tudo que você já usa no Windows. Bem, então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é habilitar as ferramentas do Windows Subsystem for Linux, ok? E para isso a gente vai precisar do PowerShell, e eu vou clicar aqui com a direita, que é para executar isso como administrador, tá bem? Você vai precisar fazer como administrador. E aqui a gente vai colocar um comando dism ez /online /enable feature /feature name e aqui a gente vai dizer qual é o feature que a gente quer habilitar. Microsoft Windows Subsystem Linux. E a gente não quer que faça o restart. No restart. Pronto. O que a gente está instruindo aqui ao Windows? Para ele habilitar um feature, uma funcionalidade do Windows 10, que é o WSL, Windows Subsystem for Linux. Um ponto importante aqui é que essa funcionalidade só está disponível em Windows de 64 bits. É a maioria das instalações de Windows, mas é uma limitação. Se você tem um Windows de 32 bits, isso aqui não vai funcionar, pelo menos não segundo o manual. A próxima coisa que a gente precisa fazer é habilitar uma plataforma de máquinas virtuais. E para isso, o comando vai ser muito parecido com esse. Então eu vou apagar o que eu tenho aqui e vou escrever o outro feature que a gente quer habilitar. Tá bem? É Virtual Machine Platform /no restart. Virtual Machine Platform. Isso aí. E a gente aguarda aqui a instalação. Uma vez feito isso, eu vou reiniciar meu computador. Bom, a próxima coisa que eu vou fazer aqui é procurar a Microsoft Store. E dentro da Microsoft Store eu vou em pesquisa e vou procurar por Ubuntu 18.04. Tem uma versão mais nova, mas eu vou na 18.04, tá bem? Ela é um pouco mais estável, mais antiga. Ambas são versões de long term support, de suporte de prazo longo, mas eu vou ficar com a 18.04. E aqui, logo depois de colocar suas credenciais do Windows, ele vai permitir você baixar, associar sua conta do Windows, e eu vou dar Launch. Esse processo aqui ele vai levar algum tempo, tá bem? Essa janela vai ficar aqui e conforme ela terminar, eu volto. Pronto, e logo a sequência termina e eu vou colocar aqui o nome do usuário que eu quero criar, uma password para esse usuário, repetição da password e pronto. Já temos um usuário criado, o usuário se chama Rogério @ e o nome da máquina e já temos aqui um Ubuntu funcionando.
Então repara que eu estou dentro do Windows, mas eu já tenho um terminal de Ubuntu aqui dentro de forma perfeita. Eu gosto bastante do terminal e por isso vou fazer uso aqui de uma outra ferramenta que não é esse terminal aqui nativo do Ubuntu, tá? Veja, você tem aqui o Ubuntu, pode clicar aqui e vai entrar, mas eu vou buscar um outro programa de terminal que eu acho um pouco melhor para a operação. Então eu vou procurar aqui um terminal chamado Moba Extern. E esse é um terminal bastante interessante, ele é simples, mas muito completo. Tá bem? Uma das vantagens do Moba Extern é que ele, além de ser um terminal que funciona tanto para o DOS, para o PowerShell e para o Linux, ele também tem um servidor de X11, o X11, que permite trazer terminais gráficos ou aplicações gráficas diretamente para dentro do Windows. É um software bastante completo e bem simples de usar. Ok, uma vez aqui, o que o Moba Extern já identifica que eu tenho um WSL funcionando, então eu vou dar 2 cliques e eu já vou entrar automaticamente. Então aqui agora, como uma boa prática, o que eu vou fazer é atualizar o Ubuntu, então sudo apt update e vou digitar minha senha. Muito bem, e ainda tenho aqui sudo apt upgrade com Y para fazer a atualização dos pacotes que tem ali no pacote WSL. Ótimo, agora a gente vai fazer mais uma vez sudo apt update, só para verificar se tem mais alguma coisa aqui pendente. E não tem nada. Vou fazer a instalação de alguns pacotes que eu já tinha aqui na lista, tá bem? Então, o Git, seu URL, alguns pacotes de desenvolvimento específicos, a parte de SSL, a parte de build make, tá bem? Então, são algumas ferramentas aqui que são necessárias, são úteis para como base no sistema Ubuntu. Isso aqui é um sistema Ubuntu normal, só que rodando dentro do Windows. Pronto. Agora que a gente já tem a base instalada, a gente vai fazer a instalação do RVM. O RVM, se vocês olharem um outro vídeo, que é a configuração de Ubuntu, vocês vão ver que é uma ferramenta que permite ter várias versões de Ruby instaladas na mesma máquina. Tá bem? Então a gente vai pegar essa versão aqui, vai pegar essa chave. O que essa chave faz é garantir que a gente tem acesso. Opa, not sure this message. Ok. Ainda falta instalar alguma coisa. apt install gnu pg2-y. E eu errei aqui. Gnu. E agora, novamente a chave. Ok. Permitir acesso. Eu vou mais uma vez. Que agora com acesso permitido. Acredito que deva ter dado certo. Vamos fazer um teste. Ok. Como vocês viram, ele falhou na primeira vez, mas deu uma mensagem de quais eram as formas que eu tinha de adicionar essas chaves. E sem essas chaves ele não vai permitir a instalação do RVM, ok? Então,
Repare que agora com a instalação da chave, que foi acontecer aqui, ó, importou uma chave. Talvez ele já tivesse a chave importada aqui, mas ok, importei duas. E aqui ele conseguiu prosseguir com a instalação do RVM dentro da minha máquina. O RVM, uma vez instalado, ele não tá ainda disponível para ser utilizado. Precisaria que eu saísse do terminal e voltasse. Por isso eu dou um source. O que ele faz é ler esse arquivo, né, ler esse comando, e a partir daqui o comando rvm list está disponível, ou rvm-v. Então, essa é a versão 1.29.12 do RVM. Tá bem? Se eu der um rvm list, que é o comando que dá a lista de todos os minhas máquinas de RVM, óbvio que ele tem que estar vazio porque eu acabei de instalar. O RVM está sem nada. Então eu vou dar um install no 3.0.0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou instalando a versão do Ruby 3.0.0. Se eu quiser na mesma máquina ter uma versão 2.7.2 ou uma versão 2.3.1, eu posso com o RVM. Ele permite eu ter 2, 3 versões e escolher qual é a versão que eu vou usar em determinado momento. Em conjunto com a instalação do RVM, ele também está configurando alguns pacotes. Você consegue ver aqui embaixo. Pronto. Então, agora se a gente der um Ruby -v, então a gente vai ter a versão do Ruby 3.0.0. Então, a partir desse momento, a gente já consegue fazer algumas coisas, como por exemplo, gem install Rails. E aqui eu estou instalando a gem do Rails, né? A gem é o formato de pacotes que o Ruby tem, um gerenciador de pacotes. Se você entrar aqui num site chamado RubyGems, .org, você consegue consultar os pacotes que estão publicados. Rails é um deles, tá bem? Então tá aqui o número de vezes que ele foi baixado, e se você entrar aqui nele, você vê histórico de versões e tudo o que aconteceu com ele e quais são suas dependências, tá bem? Os desenvolvedores, a página oficial do projeto e tudo mais. Essa é a fonte ideal essa aqui é a fonte ideal para novos pacotes. Vou pegar um pacote meu, rmsap. Olha lá. É um pacote feito por mim e que está aqui disponível. Ok? Agora, se eu der o comando Rails-v, eu vou ter aqui o Rails instalado na versão 6.1.1. Ótimo. Já temos uma boa base de ambiente. E agora eu vou fazer uma configuração básica do Git, que é necessário para o nosso ambiente de desenvolvimento. Okay? Então, git config global, para definir variáveis globais do Git. E vou dizer primeiro que eu quero ele com a variável de cor. Eu vou definir ele para colocar cores. Vou colocar meu user name, e aqui você coloca o seu nome. Eu vou colocar meu user e-mail. Eu vou colocar aqui, você vai colocar o seu e-mail. Mais uma coisa que pode ser importante aqui é eu poder fazer a comunicação com o GitHub. Então, para isso, eu vou fazer um ssh keygen rsa e vou colocar uma chave de 40.096 com o meu e-mail. Aqui você pode dizer onde quer salvar. Eu vou deixar ele no lugar padrão. Pode pôr uma senha e eu vou deixar assim. Então, agora, se a gente der um ll, você vai ver que tem aqui um .ssh. Então, se eu der um .ssh aqui, você vai ver que tem um ID privado, que esse eu não vou te mostrar, e tem um ID público, que está aqui. Esse ID público, se eu colocar em qualquer servidor, significa que eu tenho acesso a esse servidor, e é isso que a gente vai fazer para se comunicar com o GitHub. Ok, então nesse momento eu já tenho aqui a instalação, eu vou criar um diretório chamado Rails, vou entrar nesse diretório e vou colocar um Rails new my app. Aqui, como vocês podem ver, ele deu um erro porque o Node.js que está instalado está numa versão incorreta. Então eu vou utilizar esse link que vai apontar para a versão mais recente da LTS 14.
E agora sudo apt update. Sudo apt upgrade. E agora repara que ele já está buscando o Node.js. Pronto, já estamos na versão 14 do Node.js. Agora eu vou na pasta myapp. E aqui eu vou fazer aquele comando que falhou, vou repetir aquele comando que falhou, que é o Rails Webpacker install. Mais uma vez ele me pediu para fazer a instalação do yarn, então vamos lá, sudo apt install yarn, yarn-v, (032). Então aqui eu vou fazer uma coisa, eu vou corrigir um problema. Então, como vocês veem, a versão está incorreta, a versão 032 não é essa versão que a gente quer. Então sudo apt remove yarn, sudo apt auto remove para ele se atualizar. Aqui ele vai limpar dependências não necessárias mais. E agora eu vou colocar npm install global yarn. Perfeito. Ele está faltando autorização. Eu vou fazer isso com sudo. E aqui, seguindo a recomendação dele, eu vou colocar o force para sobrescrever, porque a gente sabe que é uma máquina nova, é uma máquina que está toda limpinha e não deveria ter nada pendente. Olha lá, agora é uma versão 1.22.10, certo? Pronto. Então, agora, mais uma vez, a gente vai rodar o Webpacker install. Reparem que esse tipo de problema só vai acontecer no início da sua configuração de ambiente. Uma vez que seu ambiente está configurado, você não precisa mais se preocupar com isso. O Yarn já está na versão, o Node.js já está na versão. Eventualmente você vai querer atualizá-lo, claro, mas você não vai ter mais problema para criar novas aplicações dentro daquela versão que você já tem. Muito bem, agora que nós temos uma versão pronta, eu vou limpar a tela, dar um list e vou dar um Rails S para subir o servidor. Então, repara que eu estou subindo o servidor dentro do Linux, mas esse Linux está dentro do Windows, certo? Então, o browser que eu vou procurar aqui não vai ser este. Eu vou colocar aqui ao canto, deixa ele subir ali, está subindo. Eu vou procurar este browser aqui, que é um browser dentro do Windows, então o browser normal. E aqui eu vou colocar localhost, porta 3000. Não preciso da parte do desenvolvedor. E vou mandar subir. Colocar um do lado do outro, porque assim você consegue ver as duas aplicações rodando uma do lado da outra. Reparou? Deixa eu diminuir isso aqui. Então, olha lá. Se você atualiza essa página, ele está indo buscar no servidor do Linux. Mas você está no Windows. Você trabalha dentro do Windows olhando para o seu Linux. Isso pode te dar uma outra pergunta. Então, tudo isso que foi gerado, ele está gerado dentro do Linux. Essa pasta está dentro do Linux. Mas é possível que você gere uma pasta que seja visível aqui com facilidade dentro do seu Windows? E a resposta é sim. Por quê? Se você está no WSL, se eu voltar aqui na parte, no diretório root, e for em MNT, que é um mount, né, onde estão montados meus discos, um dos discos que você vai ter é o C. E se você tiver D, E, os discos que você tem estão montados aqui. Então, se eu for em mount/C, eu estou vendo o meu C2 pontos barra. Então, para confirmar isso, eu vou vir aqui, C2 pontos, e olha lá, o conteúdo que eu tenho aqui, claro que tem alguns arquivos escondidos, mas olha lá, System Volume, Users Windows. O conteúdo que eu tenho aqui está ali. E se eu habilitar para mostrar arquivos escondidos, é o que eu estou vendo aqui de um lado e do outro. Então, agora, o que a gente vai fazer? Deixa um pouquinho o Ubuntu de lado, deixa a nossa aplicação aqui, e a gente vai buscar o Visual Studio Code. O Visual Studio Code é a ferramenta que a gente vai usar para desenvolver, porque, enfim, podemos usar outras,
mas é uma ferramenta bastante interessante, muito poderosa. E baixar ele. Bem, então agora que você tem o Visual Studio Code instalado, né, repara aqui que ele tem uma opção, né, de sincronia com o WSL. Então ele já me propôs isso automaticamente, eu vou instalar. Isso aqui é uma extensão que está ligada aqui, e repara que agora eu tenho um botão aqui verde que diz em que ambiente que eu quero trabalhar, e eu vou trabalhar com o WSL numa nova janela. Ó. O que está acontecendo aqui? Eu tenho duas janelas diferentes do Visual Studio Code. Na janela que está ali embaixo, eu tenho ele olhando para o Windows, e nessa janela que está aqui em cima, ele está olhando para o Ubuntu. Na primeira vez ele vai pedir algumas autorizações, até aí, ok. E agora repara aqui embaixo nesse botão verde, né? Enquanto ele está no Windows ele está aqui, quando ele está no WSL do Ubuntu ele está aqui embaixo, tá com outra descrição aqui. Se você tiver duas WSLs, ele vai colocar a WSL correta aqui embaixo. Deixa eu abrir uma folder, né, que é nosso repositório que está ali, e a gente tem aqui um diretório Rails. Repara que ele já trouxe com formato de Linux, né? E aqui, ó, MyApp. E aqui eu vou abrir esse MyApp e eu já consigo trabalhar no meu projeto daqui de dentro. View Terminal. Então, o terminal que ele está mostrando aqui embaixo é o terminal do Bash, né? É o terminal do Linux. E já na pasta Home, Rails, MyApp. E aqui, só para citar um exemplo, eu vou pegar a minha página Application e eu vou colocar uma mensagem do tipo H1 Oi Mundo H1. E vou salvar, lembrando de dar um Rails S para subir o servidor. Eu vou colocar o servidor aqui no lado e eu vou trazer o browser aqui para o outro e vou colocar aqui localhost 3000 assim que subir o meu servidor aqui do lado. Pronto, o servidor já está de pé. Eu entro aqui e ele vai executar lá no Linux o servidor. Então, aqui eu estou fazendo um Rails Generate Scaffold para gerar uma página, né, um scaffold de post. E aí, o que ele está fazendo aqui por trás? Vai gerar aqui um /posts. É isso? E aí, ele está executando esse /posts, ele está me avisando que eu tenho que rodar as migrações, eu vou já executar. Ele está rodando aqui atrás, você consegue verificar o que ele está fazendo, compilando o Webpacker e tudo mais. Né? Você consegue ter as duas informações na mesma página. E olha lá, Oi Mundo, né? E conforme eu no Windows, aqui do Windows, eu altero uma informação, coloco ponto de exclamação, ele vai aparecer aqui. Tudo bem? Pronto, isso aqui é uma configuração básica do ambiente e espero que ajude vocês a seguir a playlist de construção de uma aplicação em Rails.